estamos de volta aqui no nosso OABcast, depois de dois episódios ausentes, muito bem substituído pela doutora Flávia, doutora Guilene. Agradeço desde já. Um prazer. Mas estamos de volta para mais um OABcast, dessa vez sem contar com a participação de vocês, porque esse programa excepcionalmente é gravado. Mas não vai ter edição, não. Sem edição, em razão do feriado dessa quinta-feira, Corpus Christi. Mas, para esse evento, chamamos o presidente da terceira subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, Petrópolis e São José do Vale do Rio Preto, doutor João Ricardo Aires da Mota, para nos contar um pouco como é que ele chegou nessa cadeira, por que ele chegou nessa cadeira e o que ele está pretendendo fazer nessa cadeira. Doutor João, muito prazer, muito obrigado pela presença. Tudo bom com o senhor? Tudo, eu que agradeço. E vamos aí. Mas como eu te falei, né, nos bastidores, eu não quero entrevista chapa branca, não. Pode mandar também bala. não quero, não. Então já vou começar tirando o senhor e o doutor, tá bom? Com certeza, a gente é advogado, a gente... João, vamos lá. Vamos começar de uma forma mais leve. Quer dizer que você agora é escritor? Eu sempre escrevi, né? Mas aí agora eu resolvi publicar, né? Porque tem que ter uma coragem para publicar. Escrever, a gente escreve, mas publicar é que é quando você coloca os teus escritos ao juízo dos outros, que é mais complicado. E que tal a experiência? Olha, eu não sei se é porque eu tenho muito amigo, né? Mas todo mundo que veio dar o feedback foi favorável. O pessoal gostou do livro. Seu livro qual é? Entre Capangas, Chicletes e Travessias. São histórias suas? Não, histórias da vida, não necessariamente minhas. Eu conto alguma coisa da minha paternidade, alguns casos pitorescos do direito e tem algumas histórias inventadas também. Tá, vamos e aproveitar. Só para aproveitar o seguinte, né, é uma honra para mim, porque é o primeiro livro e ele já está concorrendo ao prêmio Guerra Peixe. Que beleza, hein? Então, isso aí foi bem legal. Isso é bom. E ele pode ser encontrado na Nobel? Na Nobel e na Amazon. Na Amazon também? Também. Na versão física ou digital, ou os dois? Não, está por enquanto na física e o meu filho está fazendo a diagramação, porque é complicado você botar no formato do Kindle e ele está fazendo isso para mim. Ótimo. Me ajudando. Que bom. Bem, eu já li o livro. Você já leu o livro? Já. Eu também já li. Mas vocês não deram feedback, por exemplo. Eu dei o feedback, falei com você. Mas vamos lá. Então tá bom. Esse foi o primeiro? Primeiro, e ano que vem eu vou lançar o segundo. Ninguém Sai Ileso. É o nome do livro. Também de histórias Também curtas. São crônicazinhas. São. Tá, ótimo. Que bom. Ano que vem. Ano que vem. Show, ótimo. Me diz aí, por que presidente da terceira subseção? Olha, eu sou advogado, vai fazer 33 anos. 34 anos no final desse ano. E ao longo desse tempo, acho que a gente eu vi 3 presidentes só da terceira subseção. E ao longo desse tempo, né, a gente vê, quer dizer, eu vi uma OAB muito tímida, muito acuada. E aí eu fui candidato no passado, perdi a eleição. E aí naquela época, eu falei, vou pendurar a chuteira, não querem mudar, tá tudo bem. Só que aí, em 2024, o pessoal, quando chegou perto das eleições, o pessoal veio me perguntar quem é que eu apoiava e tudo mais. Eu falei, olha, eu sou a favor sempre da mudança. E aí, uma pessoa se colocou candidata. Eu falei, não, eu acho que precisa aparecer mais, está muito tímido, não sei o quê. E aí ele foi lá falar com os seus apoiadores. Ele voltou lá no escritório e falou assim, João, a gente queria que você fosse o candidato. E, eu estava lá, cumprindo a minha advocacia tranquila, né? Exercendo a minha paternidade. E aí, eu falei, eu preciso consultar o pessoal do escritório e os meus filhos. Né?
sabia, porque quando eu fui candidato da outra vez, é assim, até surpreendente, mas é uma campanha muito agressiva. Estou acostumado com isso. E eu conversei com o pessoal do escritório me deu apoio, e aí eu perguntei para os meus filhos o que eles achavam e pedi para que eles se blindassem, né, para um eventual ataque e tudo mais. E eles também me apoiaram, e aí com o apoio dos meus filhos, aí não tem... Vai ficar mais fácil. Além de ficar mais fácil, eu me sinto mais forte, né? Então, com esse apoio deles, eu falei, não, então tá bom. E aí, saí candidato. Eu te conheci antes de você ser advogado. Sim. Né? Eu já era advogado, você não era ainda. Mas você foi candidato da primeira vez, você era novo. Eu tinha 35 anos. E uma das razões pela qual você não foi eleito na época, foi alvo de muita crítica naquela época, é que você era muito raivoso, muito incisivo, muito agressivo no falar, no se posicionar e tudo mais. Acho que até em razão da juventude que você tinha. 35 não é mais tão novo, né? Oi? 35 não é mais tão novo. Mas você né? estava novo na advocacia, que eu digo. Entendeu? Mas isso não tem a ver com personalidade? É isso que eu ia perguntar. O que mudou de lá para cá? Primeiro que eu estou mais velho, né? Sim. Os cabelos brancos, Tá tudo vendo? isso. O fato da Manuela, minha filha, tinha 1 ano quando eu fui candidato. Mas eu acho que eu mudei muito pouco. Assim, da forma de ser, eu mudei pouco. O problema é que eu estava muito próximo de quando eu saí da faculdade, porque quando eu estava na faculdade, eu fui presidente do DARB, fui presidente do DCE. Exatamente. Então, a visão que as pessoas tinham de mim, talvez, era a visão daquele cara que ficava lá no alto da escada fazendo discurso. Mas, hoje eu tenho 55, tive 35, passados 20 anos, a minha indignação é a mesma, Mas a postura é outra. a minha inquietação... Estou falando que a postura... eu acompanho desde antes. Então, mas a postura pode ser outra, porque... aí eu vou fazer um paralelo, né, com uma historinha do Bertolt Brecht, que eu gosto muito. O Bertolt, ele conta a história de que 2 amigos se encontram e não se viam há 30 anos. E aí um amigo chega para o outro e fala: nossa, você, que eu não vejo há 30 anos, você não mudou nada. E aí o cara fala, e empalidece. Então, triste eu seria se depois de 20 anos eu não tivesse mudado nada. Sim, e espero que eu tenha mudado para melhor. Até porque eu tenho que dar o exemplo para os meus filhos, né? De ser um cara... Bom, e foi eleito. Foi eleito. Então... E uma vez eu conheci o João depois, né? O João era uma figura conhecida, eu ouvi falar por ser advogado e por ter um escritório renomado. Eu também já tinha ouvido falar que o João era uma pessoa incisiva então, quando eu conheci o João na Assembleia da OAB, e aí vale falar rapidamente que eu não participei das eleições da OAB. Né? Eu participei na votação e votei na chapa que na época era chamada chapa da situação, né? Vamos colocar assim. Então, e uma vez na OAB eu ouvi o João falar que a gente pode falar tudo que a gente quiser, né? Mas a gente não precisa ser sempre raivoso. Exatamente, Então, eu falo que você pode falar tudo, depende da forma. Depende da forma. Então, eu acho que essa colocação, e aí a minha proximidade com a OAB, depois do João eleito, isso daí eu vejo que realmente ele ele continua com essa postura dele aguerrida, às vezes, de colocar de colocar a opinião dele, mas de uma forma mais suave, né? E aí minha pergunta é por quê? Porque depois de toda essa eleição, toda essa situação, eu acho que você ainda
carrega isso meio como um estigma. Ainda tem pessoas que falam que você... o João é brigão, o João se coloca de uma forma agressiva, incisivo, e quer tudo do jeito que ele quer. E a gente percebe que teve uma mudança na condução da OAB. Quem frequentava o prédio da OAB lá atrás e frequenta hoje, você acha que essa sua forma de falar tudo, ainda que seja incisiva, isso contribui para essa mudança que a gente percebe hoje na OAB, no tratamento, na condução das coisas que são pertinentes à OAB? Olha, eu acho que eu sou um democrata. Eu acho que as coisas não têm que ser feitas do meu jeito, até porque eu consulto sempre a minha diretoria, eu levo as questões para o conselho. Eu me considero um democrata. Agora, eu acho que as coisas têm que ser faladas. Infelizmente, quando a gente é advogado, toda vez que um advogado tem que se posicionar, porque a gente se posiciona em favor do seu cliente, né? Então, quando a gente se posiciona, a gente vai, de alguma forma, desagradar alguém. Não tem jeito. Então, é isso. Paciência. O que eu posso fazer? O que eu falo lá na ordem todo dia, a gente tem que fazer as coisas. Vamos fazer. Mas vamos falar isso, vamos falar aquilo outro. A gente fala, né, na eleição, falaram tanta coisa a meu respeito, né? Falam ainda, né? E falam, mas aí que está. Mas aqueles que falaram coisas que eu não aceitei foram processados e já estão respondendo às ações. E inclusive com depoimentos de pedido de desculpas, não sei o que, eu não aceitei, mas pedido desculpa, retratações e tudo mais. Eu não aceitei e toquei o barco, porque eu acho que são coisas que não... Eu sou pai de 2 filhos e eu quero ser um exemplo para os meus filhos. Não é qualquer um que pode chegar, ou qualquer pessoa chegar e querer macular a sua reputação, a sua imagem. Sou um advogado, estou aqui há 34 anos, pô. Sou um cara relativamente respeitado, né, dos meus pares. Pode chegar alguém por conta de uma eleição, ou porque não gosta de mim, falar determinadas coisas que isso eu não admito. Então, é isso. Agora, em relação à ordem, eu pergunto, eu indago, agora as coisas precisam ser feitas. A gente foi eleito para fazer coisas. Se fosse para ficar do jeito que era antes, eu não precisava ter concorrido, eu não precisava ter saído da minha zona de conforto, eu estava lá no meu canto, trabalhando, sendo pai dos meus filhos e tocando meu escritório devagarinho. Eu não precisava fazer isso. Só que a partir do momento que eu resolvi ser candidato e que um grupo resolveu entrar nessa junto comigo, a gente tem que fazer as coisas, a gente tem que fazer a diferença. Foi por isso que a gente foi eleito. É isso. E tem feito muita coisa, né, João? Eu acho que a gente tem feito muita coisa. Em um ano, porque, veja, 1 ano e meio praticamente, né? A gente está em junho, né? Eu acho que... E aí você pegou a ordem num remanso, né? Vamos dizer assim. Ela, muitos anos, sempre sendo conduzida da mesma forma, de uma forma... Há 30 anos. 30 anos sendo conduzida do jeito que ela vinha, sem trazer uma curiosidade, sem trazer a sociedade para perto. Porque o que eu pude observar, não tenho tanto tempo de frequentar a OAB assim, eu percebia que não trazia-se muito a sociedade para perto, a ordem para perto da sociedade, na verdade. Por quê? Porque a gente observa que, por exemplo, na OAB Mulher, nós tivemos encontros lá trazendo, e você participando ativamente, né, as mulheres participando da população, da comunidade, né, outros exemplos, o próprio OAB Cast, é uma forma de você trazer situações. E foi um pleito seu, né? Foi um pedido seu, pelo que o Salgueiro falou. Então,
eu acho que você trazendo a OAB para perto da sociedade, e aí encampou uma luta aí com a ADEAN. Aí eu vou puxar a sardinha para o lado da mulher, né? Que foi uma luta que não houve uma participação anterior da OAB. E aí você diz que tem que fazer. O que mais que você ainda pretende nesse 1 ano e meio aí para frente? Olha, a ideia a gente tem um monte, né? E é difícil, porque é uma luta, o nosso trabalho é voluntário, né? O Salgueiro mesmo, o nosso presidente da Comissão de Cultura e Lazer, está fazendo um trabalho excepcional, né? O grupo de teatro, que você faz parte também. Então... Eu queria até ver isso com você. Você começou no ano passado a fazer uma inovação na entrega das medalhas, né? A resgatar a memória dos ex-presidentes todos da subseção, que foi um evento assim diferenciado, né? Acho que nunca a Ordem fez nada parecido com aquilo que se fez ano passado. Para quem não sabe, bom, vou deixar o presidente contar como é que foi. Esse ano a gente vai ter a comemoração dos 60 anos da subseção. Sim, a OAB, a terceira subseção, faz 60 anos esse ano. 60 anos. Também teremos outro evento. Sim, teremos outro evento. Muito bem. Me fala um Talvez pouco... eu quero que seja melhor do que o do ano passado. A régua só vai subindo. Sim, o sarrafo é alto. De onde você tirou essa ideia do ano passado de fazer aquele evento daquela forma? Olha, é o seguinte, eu acho que a gente... Primeiro que eu acho que a vida tem que ser celebrada. Sim. Sabe? Acho que a vida tem que ser celebrada. Eu vou até contar uma história. Meu filho estudou em Portugal. E aí eu liguei para ele, porque ele estava próximo de se formar, eu falei, meu filho, Bernardo, e aí, e a festa? Ele, aqui não tem o costume de ter festa. Eu falei, tá, mas então se a faculdade não vai fazer a festa, nós vamos fazer a festa. Eu peguei a minha filha e nós fomos encontrar com ele e nós fizemos a nossa festa, nós três. Porque, foi o que eu falei, você conquistou, você é psicólogo agora, você fez o seu mestrado, então, assim, isso a gente precisa celebrar isso. Ainda que seja de forma intimista, eu, ele e a irmã, mas a gente celebrou. Dito isso, essa é uma coisa que eu tenho para a minha vida. Eu acho que a vida tem que ser celebrada. E ano passado, primeiro foi no primeiro ano de gestão, né? Então a gente precisava marcar fazer um marco, né? E eu acho que a gente precisa resgatar a memória, sabe? Uma coisa que eu achei que eu fiquei bem decepcionado quando nós entramos na ordem, foi que parecia que existia um apagamento do passado, sabe? Eu vi várias placas de presidentes antigos escondidas não, mas jogadas no canto de um armário, e eu então resgatei isso tudo, fui tirando tudo do armário, fui pegando documento antigo, para a gente fazer um memorial da ordem, para a gente mostrar que antes de mim vieram outros presidentes. Sim. A ordem não parte de mim, a ordem tem uma história, tem 60 anos. Né? Então, nós soubemos que tinha a entrega da medalha Sobral Pinto para os advogados que têm 50 anos de profissão e que não era entregue aqui em Petrópolis há não sei quantos anos. E eu gosto muito de arte, né? Eu gosto de cultura e tal. E eu te chamei, falei, olha, eu estava com essa ideia de fazer isso. Você encampou essa ideia, você abraçou essa ideia e nós fizemos aquela bela festa. Nós entregamos a medalha Sobral Pinto para os advogados com 50 anos. Nós homenageamos os ex-presidentes, porque independentemente de eu ter sido oposição, eu não posso apagar a história deles. Nem deve. Exatamente, porque não é porque alguém errou que eu vou repetir o erro, eu não sou comprometido com o erro. Né? Então, vamos homenagear os ex-presidentes, né? Independentemente, inclusive, independentemente de eu gostar ou não. Né? Homenageei um em especial, eu homenageei, e nem me dou com ele. Né? Então, mas existe a questão institucional, eu não sou o João ali eu estou representando a classe. E aí eu não faço distinção. Pode vir o cara que é o meu desafeto, eu tenho muito poucos, mas
chegar um desafeto meu lá na ordem e falar, olha, eu preciso que a ordem atue por mim em determinada situação, eu vou arregaçar as duas e vou atuar. Né? Ou vou pedir para alguém atuar. Acho que esse é uma questão, inclusive é uma coisa que eu tenho falado muito na ordem, a gente tem que fazer política de Estado e não política fuleira para eleição, pensando na eleição. Eu espero que isso seja, o pontapé inicial seja uma semente que esteja sendo plantada para que, doravante, os próximos presidentes, até porque eu não quero me perpetuar no cargo, que os próximos presidentes façam também as suas homenagens. Eu quero um dia, quando eu tiver mais velho, lá de bengala, velhinho, ser homenageado eu também. Quero ser homenageado. Né? É uma forma de reconhecimento, né, pelo teu trabalho. Né? Não é do meu trabalho, porque é um trabalho voluntário. Aqueles que me antecederam também dedicaram o seu tempo, dedicaram a sua energia. Pode ser não da maneira que eu considero a melhor maneira, mas eles dedicaram o seu tempo. Então. Eles dedicaram a sua energia. Então, essas pessoas precisam sim ser homenageadas. E aí a gente fez a festa do ano passado, dos 59 anos, e esse ano, para a festa dos 60 anos, a gente quer fazer uma festa de arromba, porque, primeiro, a advocacia precisa ser valorizada. E eu acho que nada melhor do que você fazer um evento que valorize a advocacia, isso ajuda demais. Cara, para a autoestima do cara se levantar, né? A gente vê Petrópolis, uma cidade absolutamente abandonada, né? Lixo para todo lado. Eu ando na rua, eu saio do escritório, meu escritório é no Bauhaus, eu vou até ali no Comida Aquilo, ali na 16 de março, aquele pequeno trecho ali, a gente sente o semblante das pessoas cabisbaixo, das pessoas tristes, né? A cidade não está passando por um bom momento. Péssimo momento. Né? E isso reflete na população. Então, hoje eu tive uma reunião de manhã para falar da festa dos 60 anos, eu falei, olha, eu quero que essa festa seja também, talvez, uma ponta de lança para que a cidade como um todo, por isso que eu quero que seja uma festa bem bacana, para que a cidade se levante, sabe? Para que a gente veja, Petrópolis é de uma resiliência incrível, né? A gente já passou por poucas e boas, e a gente tem que mostrar enchente, tragédia, desabamento, pessoas que morreram, centenas de pessoas mortas. Então, a gente tem que mostrar o seguinte, pelo menos que a ordem mostre que a gente pode levantar a cabeça, a gente pode estufar o peito e dizer, pô, eu sou resiliente, eu estou numa cidade que está passando por um momento difícil, mas a gente pode melhorar, a gente pode ter sucesso, a gente pode ter alegria e cor na nossa vida. Então, a festa é para isso. E essa festa vai ser bacana. Onde vai ser? Então, esse é o outro ponto interessante. Quero agradecer ao Leonardo e ao Bruno, que são os novos donos da fábrica São Pedro de Alcântara. Eles disponibilizaram o espaço para a gente. Então, a gente tem muito a agradecer a eles. Quero agradecer a Renata Garboni também, que ela é promotora, ela é cerimonialista, de mão cheia, e ela abraçou essa nossa ideia. E a festa vai ser na fábrica São Pedro de Alcântara e nós vamos abrir o espaço deles. Né? O primeiro evento que vai existir na São Pedro de Alcântara vai ser a festa dos 60 anos da OAB. Isso aí, só isso, né? Porque é o renascimento da fábrica. Sim. E, em certa medida, é também um renascimento da ordem. Porque ela estava morta, não? Olha, abandonada. Eu vou te falar que estava, assim, como a gente pegou a ordem, realmente num estado muito crítico. Eu estava respirando por aparelho, viu? E sendo alimentado por sonda. E o fato de ser oposição à seccional? Hoje eu sou situação, né? Não, a seccional. Então, a seccional, eu não sou mais oposição. Não. Sabe por quê? Porque a Ana Basílio, que é a presidente da ordem, e qual eu cumprimento, ela tem uma visão de estadista. Em nenhum momento, desde que eu tomei posse como presidente, não obstante ter sido oposição à chapa dela, em nenhum momento fui tratado de maneira desairosa ou de forma a me deixar de lado, nada disso. Os pleitos que nós levamos, eu peço muito pouco, porque eu acho que a gente tem que resolver os nossos problemas, cada um com seu B.O. Né? Ela tem muitos problemas lá, principalmente de ordem financeira, a OAB lá estava numa
situação bem dramática, e com a perda dos recursos da CAARG, né, que o STF determinou, isso acarretou um baque muito grande nas contas. Mas ela está fazendo o trabalho dela lá e eu estou fazendo o meu aqui. Mas tudo que eu peço a ela, ela me ajuda. E tudo que ela me pede, estando ao meu alcance, eu vou ajudar também. Porque aquele negócio, durante a eleição, pode xingar, sem chutar a canela, mas pode ter uma eleição aguerrida, não tem problema. Agora, tomou posse, a gente está falando em nome de toda a classe. Eu falo por 3 mil advogados, ela fala por 200 mil advogados. Então, a gente não é mais oposição. Hoje nós somos da ordem. E a gente tem que fazer a ordem funcionar. É isso aí. Gente, apesar de ser gravado, a gente tem o nosso intervalo. Tá? Voltamos já já. Todo mundo quer saúde e beleza, com certeza que vai encontrar bem-estar pra toda a família. City Pharma, variedade, City Pharma, mais qualidade, City Pharma, o melhor preço, City Pharma é o lugar. A sua farmácia. Aqui tem de tudo, City Pharma, venha logo pra ver. City Pharma, mais saúde pra você. Ser referência no mercado de proteção veicular não é apenas uma posição, mas é também um compromisso. Um compromisso com a qualidade e, acima de tudo, com as pessoas. São 10 anos entregando o melhor serviço em proteção veicular e garantindo a tranquilidade de milhares de associados. Estamos em todo o Brasil. Em todo o Brasil mesmo. O nosso administrativo nunca para. Contamos com um time completo para oferecer todo o suporte necessário, tanto para o associado quanto para o gestor e consultor. A proteção não pode ser apenas uma promessa, precisa ser também uma garantia. Por isso, a nossa assistência trabalha 24 horas para não te deixar na mão nos momentos difíceis. Também temos uma rede de parceiros referenciados que garante uma entrega com excelência. Da assistência 24 horas ao suporte completo para cada necessidade. Ser a maior não é o suficiente. O que nos move é o compromisso e a excelência com cada pessoa que confia na nossa proteção. Quer vir para melhor? Então vem para o Universo AGV. E cada segundo, cada momento, cada instante é quase eterno, passa devagar. Se seu mundo for o mundo inteiro, sua vida, seu amor, seu lar, cuide tudo que for verdadeiro, deixe tudo que não for passar. Desnutrição. Perigosa, mas não invencível. Seja um doador mensal de Médicos Sem Fronteiras e ajude no combate à desnutrição. Com você, podemos cuidar de quem mais precisa. Cuide bem do seu amor, seja quem for. Cuide bem do seu amor, seja quem for. Vamos juntos no combate à desnutrição. Seja doador. Sua marca no time mais completo da região serrana. Anuncie no Grupo Giro de Comunicação. Sua empresa, produto ou serviço com um preço que cabe no seu bolso. Não perca! Voltamos mais uma vez, nosso OABcast com o presidente da terceira subseção, Petrópolis, São José do Vale do Rio Preto, o doutor João Ricardo Aires da Mota. Eu já falei que ia deixar o doutor lá fora, né? Ô, João, vamos voltar um pouquinho na nossa conversa, que tem uma questão que é muito importante para a sociedade como um todo, e a Flávia trouxe aqui para a mesa e eu rudemente interrompi, que é a questão da DEAN. Então deixa ela Vou deixar, claro. Que é a questão da DEAN, que é uma coisa assim que
É desejo da sociedade petropolitana, né? Então, quando eu trouxe o assunto, foi porque o João, quando assumiu, a gente pôde perceber que ele veio trazendo a OAB para perto da sociedade. Sim. E, dentre todas as coisas que ele propôs, ele sofreu muitas acusações de ser agressivo durante a eleição e, na verdade, ele trouxe uma luta, na verdade, ele comprou aí a luta pela DEAN em Petrópolis, que eu até falei, vou puxar para o lado da OAB Mulher. Mas isso daí não foi... O João, ele teve presente em todos os momentos, e essa luta pela DEAN, ele encampou, né? Com galhardia. E aí eu queria que você trouxesse aí para a gente essas informações, porque muitas pessoas falaram, foi e tal, mas por que a OAB... Explicar só um pouquinho por que a OAB não pode, não foi ela que propôs a ação. A gente discute muito isso aqui, mas como a ideia do OABcast é trazer a informação para a população em geral, explica aí por que você, já que você encampou a ideia, mas por que não entrou com a ação, quem entrou foi a Defensoria? Vou fazer só um pequeno paralelo aqui, que é o seguinte: a gente tem levado a OAB para a sociedade quando a gente faz a OABcast. Quando a gente faz o Além da Tela, que é o cinema, lá no Centro de Cultura, toda a última sexta-feira do mês. Então, a gente bota o filme que é atinente ao mês, né? A cor do mês. Esse mês é junho violeta, tem que é do idoso, foi maio amarelo, né? O junho laranja, não, maio laranja, tem o amarelo, foi pelo maio laranja. Isso. Então, toda última sexta-feira do mês a gente faz o Além da Tela lá no Centro de Cultura, também de forma gratuita, aberta a toda a população, que a gente passa o filme e depois vai ser discutido o filme. Então, são esses movimentos que nós fazemos para levar a OAB, para mostrar que a OAB não é aquela coisa sisusa só para advogado. Não, a OAB é para toda a sociedade. Tem o café agora. Tem o café lá, né, a Ordem Aromas, que também é aberto ao público e ficou um lugar bem bacana. Quem não conhece, vale muito a pena conhecer. O Elias, que é o nosso chefe, ele está fazendo, né, tem café da manhã, tem almoço e doces da melhor qualidade. Isso tudo são movimentos feitos para levar a OAB para a sociedade e trazer a sociedade para dentro da ordem. Em relação à Delegacia da Mulher, foi um estalo, né? Porque logo no início da gestão nos chamaram para fazer uma palestra, a mim e as mulheres da ordem, fazer uma palestra no CRAS. Eu sempre conto essa história, porque foi uma história tão marcante na minha vida, isso foi marcado para sempre. E a gente foi lá no CRAS e as meninas lá da ordem falaram as suas coisas. Tinham as mulheres todas ali, as vítimas de violência. E aí, tem que chegar mais perto. É bom. Não, foi? E aí, quando eu fui falar, falei assim, agora o presidente vai falar. Eu falei, não, eu vim aqui muito mais para escutar do que para falar. E aí eu pedi para as mulheres falarem, me contarem as suas histórias. E uma delas em especial, quando todo mundo acabou de falar, eu falei assim, então, você sabe o que é a OAB? Aí ela, não. Eu falei, nós somos todos advogados. Ela falou assim, para mim pouco importa quem vocês são. Eu falei, mesmo? Ela é. Mas por quê? Ela falou assim, porque pela primeira vez um cara de gravata perguntou o meu nome e a minha história. E a história dela é dramática. Ela não tem os dentes da boca, porque o marido pegou ela pela nuca e quebrou os dentes dela na pia da cozinha. A gente vendo um relato desse, eu sou pai de menina, né? Não tem quem não se emocione. Sim. E aí, eu e a Graciele, presidente da OAB Mulher, a gente conversando, falei, a gente precisa lutar por essa delegacia da mulher, essas mulheres precisam de ajuda, não dá mais. E aí, nós corremos atrás, pedimos audiência pública na Câmara de Vereadores, nós fomos.
Da Câmara de Vereadores, nós fomos para a Alerj. Teve uma audiência pública na Alerj, que é a Assembleia Legislativa do Rio, deputados estaduais. Nós fomos à Alerj para audiência pública. Depois, as nossas expensas, é bom que se diga, a OAB não tem dinheiro, a OAB não paga nada, a gente paga tudo do nosso bolso. As nossas expensas, eu e a Graciele fomos a Brasília, bater nos gabinetes dos deputados federais. Precisa de verba, vamos lá. E nesse périplo para a instalação da Delegacia da Mulher, foi explicado que a terceira subseção não tem legitimidade jurídica para postular ações judiciais. A gente precisa de alguém para fazer isso para a gente. E nesse périplo, nós conhecemos a doutora Thaís Lima, que é defensora pública. E ela, conversando conosco, ela se sentiu, ela falou, eu vou topar essa empreitada. Comprou a ideia. A OAB municiou a Defensoria Pública, toda a documentação que a gente conseguiu coletar, e a Defensoria Pública ingressou com uma ação civil pública. E, às vésperas do Dia Internacional da Mulher desse ano, o juiz deu a liminar e determinou a instalação da Delegacia da Mulher. E aí que eu falo que as coisas que eu pedi para a OAB do Estado, para a seccional, a OAB me ajuda. Doutora Ana... Importante esclarecer que houve recurso e o recurso foi... O Estado recorreu e o tribunal não cassou a liminar. Então, a liminar está em vigor. E aí, eu conversando com a presidente Ana Basílio, pedi para ela, olha, eu acho que foi uma luta que nós fizemos tanta força para isso, eu acho importante a OAB participar. Que tal, presidente, a OAB entrar no processo como amicus curiae, pedir ingresso no processo? E ela, na hora, ela aceitou, ela topou, falou com a procuradora da OAB, e a OAB ingressou como amicus curiae no processo. Então, hoje, figura no polo ativo da ação a Defensoria Pública e a OAB. Então, inclusive, a procuradora subestabeleceu o processo para mim. Então, eu agora, como advogado no processo, eu estou mais perto, né? Eu tenho uma relação, como eu estou na cidade, né? Fica mais fácil de eu ir ao fórum, de eu despachar, de eu falar com o juiz. Então, eu fui subestabelecido como advogado da seccional nesse processo. Então, agora fechou o cerco. Agora a OAB não só lutou pela instalação, como agora faz parte do processo. Isso é muito bom. Isso é uma conquista, isso em 1 ano e meio. E aí foi que eu perguntei, aí você disse que tinha, que ideia sempre tem, né? Em 1 ano e meio você conseguiu uma economia, trabalhar, gerir de uma economia criativa, né? Você está sempre trazendo ideias. Deixa eu só fazer uma correção, eu não faço nada, quem faz somos nós. Sim. Nós. Você, inclusive, você está lá, você faz parte também, o Salgueiro também. Então, a gente trabalha, mas é porque como você está à frente aí da OAB, você está trazendo... É você que responde. Pois é, né? Eu só respondo na bomba. Quando é bom, é todo mundo. E você, como você está sempre atento a isso, a essas necessidades, tanto da sociedade e botando a OAB nesse meio, você também está sempre atento ao que os advogados da cidade estão precisando, né? Lógico, fazendo o teu papel como presidente da OAB. E aí a gente percebe que não existe uma adesão muito grande, existe uma cobrança, mas não existe uma adesão dos advogados. É isso mesmo? Olha, eu vou lhe falar, uma vez meu presidente da Comissão de Inovação e Tecnologia, o Fernando, meu amigo de 350 anos, ele chegou para mim e falou assim, João, nunca vi tanta gente engajada na ordem como agora. E eu falei, o exemplo arrasta. O pessoal está vendo que a gente está lá, está vendo que a gente está trabalhando, está vendo que a gente está tirando couro, o nosso próprio couro, né? Mas é óbvio que se a classe engajasse mais, as coisas seriam mais fáceis. Mas eu não vou reclamar, eu acho que, num contexto geral, para a média, a gente está muito bem. O pessoal... eu acho que assim, é uma luta de todos, né? A luta não é só minha. É óbvio que se o negócio funcionar para mim, vai funcionar para você, vai funcionar para o seu colega, vai funcionar para o seu vizinho. Né?
E talvez, eu acho que esse é um problema da OAB, é um problema nacional, que a gente tem muito pouco cooperativismo, sabe? O espírito de cooperação no Brasil é muito pequeno, né? Aqui como o Estado está sempre contra a gente, né? Meio que farinha pouca meu pirão primeiro, preciso resolver meu lado e tal, e isso se reflete para a sociedade. Quando a gente começar a mudar esse perfil e entender que o que é bom para mim é bom para você, e a tua luta vai me ajudar e a minha luta vai te ajudar, e nós dois lutando juntos, ao invés de cada um, né, com o seu, Você acha que ainda tem um ranço pós-eleitoral? Aqui em Petrópolis? Tem, muito. Não, pode Tem, influenciar nessa questão? Eu sinceramente, eu não entendo. A Flávia era do outro lado, o muro estava abaixo, ela pulou, né? Algumas pessoas já se aproximaram mais da ordem, viram que aquele panorama, né, aquele quadro que pintaram, não é nada disso, né? A gente tem uma relação extremamente boa com o judiciário, por exemplo, falando, o cara vai chegar, vai meter o pé na porta, vai brigar com tudo que é juiz. Ao contrário, nós fizemos reforma em todas as salas do fórum, dos fóruns, na Justiça do Trabalho, na Barão do Rio Branco, em Itaipava, e isso foi proporcionado pelos juízes. Os juízes abriram a porta para a gente no final de semana para o pintor ir lá pintar, para arrumar, para estofar a cadeira, estava rasgada, tudo isso. Então, precisa ter essa relação. Na primeira semana, nós já conseguimos voltar com as vagas dentro do fórum, que a gente estava sem vaga no fórum há quantos anos? Né? Nós conseguimos a nossa sala na delegacia de polícia, que nunca teve o advogado criminalista, precisava falar com o seu cliente, ele tinha que entrar na carceragem para falar com o cliente. Hoje não. Hoje tem uma sala reservada para ele conversar, uma sala da OAB dentro da delegacia. Não é para atendimento, é para... Não, é só para assistência ali na hora. Exatamente, não é para ficar lá o tempo dia inteiro. Mas essas conquistas foram realizadas graças ao diálogo. Nós conversamos com as pessoas. Então, agora, que existe uma certa dor de cotovelo, porque também eu vou te contar, é difícil, né? Porque você está lá há 30 anos e, de repente, chega um paraquedista e um aventureiro, fala assim, eu quero ser candidato a eu vou ser candidato a presidente da OAB e ganhei. Aí, o cara está ali, né? Naquela coisa ali há 30 anos, o cara teve que sair da zona de conforto dele. E, obviamente, estou falando do outro lado, imagino eu, isso deve incomodar. Mas eu acho que, ano que vem, por exemplo, tem eleição. Né? Se tiver ruim, o nosso grupo, entra outro grupo. Democracia é isso. Né? Agora, não participar, eu acho ruim. Assim, boicotar, fazer pequenos boicotes, sabe? Pequena sabotagem. Eu acho feio, porque, como eu falei, o que é bom para mim é bom para esse também. Então, sim, e é bom para a instituição, né? Sim. A gente está falando da instituição, não é da pessoa. É bom para a classe. A visão tem que ser institucional, né? Mas eu vou falar, mas é bom para o advogado, porque uma OAB forte traz uma advocacia forte. Ela fortalece. O fato da gente ter feito, por exemplo, uma assembleia, como nós fizemos, para discutir as questões do judiciário, as mazelas do judiciário, isso já fez um movimento. Isso é outra questão que eu queria tocar. A gente teve agora recentemente essa Assembleia Geral, né, lá na Estácio. Sim. Isso foi para tratar dos problemas da Justiça Estadual. Isso, da estadual. A da Vara do Trabalho nós fizemos também em março. Sim. Mas foi feita lá na OAB. Estou pegando essa mais recente, que foi agora, que é da Justiça Estadual. Que resolução se tomou da Assembleia? Nós vamos representar os juízes. Isso foi determinado. Os juízes que não atendem os advogados, os juízes que não vão ao fórum, os juízes que atuam de modo a esvaziar a sua vara, para não ter mais processo na vara. A gente sabe, tem um problema crônico aqui, muito sério. Né? Recentemente houve um ofício, né? Sobre a questão da morosidade em algumas varas, não é isso? Todas elas foram oficiadas, né, para a questão da morosidade no tratamento. 120 dias.
E a maioria, se não todos, responderam. Algumas já resolveram as suas questões. Não, todas não. Não, algumas resolveram as questões. Não, mas não foram todas que responderam. Alguns juízes não. Aqueles juízes com problemas crônicos, eles simplesmente não responderam. Ignoraram. E esse juiz, a Assembleia determinou que esses juízes serão alvo de representações lá na Corregedoria e no CNJ. Certo. Mas a maioria respondeu. Eu sei porque eu não, recebi também. a maioria respondeu. Não, e eu fiz questão de todos os juízes que responderam eu encaminhar por mala direta para a classe. Então a classe sabe quem são os juízes que respondem e quem são os juízes que não respondem. E alguns já resolveram as questões, algumas reclamações que tinham de não atendimento, de balcão que não... Por exemplo, balcão virtual. Tinha uma vara que não tinha balcão virtual. Pois é. Então, logo a gente saiu da Assembleia, o balcão virtual apareceu. Então, é isso que eu falo sempre. A ordem forte cria uma advocacia forte. Mas aí, esse retorno que eu queria que você colocasse, entendeu? Que a gente está tendo esse retorno. Não, é o seguinte. Uma OAB forte, e a força aqui não é física, não é a força da claro que não, é da institucional. virulência. Não, então, mas a força aqui também é da respeitabilidade. Porque quando o juiz, por exemplo, o juiz diretor do Fórum da Barão do Rio Branco, doutor Espião, ele abriu o fórum para que o nosso funcionário fosse lá no domingo para pintar a sala, para arrumar a sala da ordem, isso, ele mandou abrir um prédio do Estado, né, para a ordem entrar e fazer uma intervenção. É uma demonstração de respeito. Exatamente, isso é uma demonstração de respeito, de confiança na ordem. E isso, é o que eu falo, vou falar aqui o que eu falo para os meus filhos, confiança não é dada, confiança é conquistada. E a gente, nesse ano e meio, nós conquistamos essa confiança. E o que aguardamos daí para frente? Em relação a quê? Em relação à ordem. Olha, que está por vir? Então, a ideia a gente tem, né? A gente tem várias, a gente quer fazer várias coisas. Agora a última foi o Além da Tela, que é o nosso cinema. Nós temos toda segunda-feira, nós temos o jiu-jitsu e alongamento gratuito para a classe, toda segunda-feira, começa às 5h30 da tarde, tem o alongamento primeiro, depois tem a aula de jiu-jitsu. E eu já pedi para o professor intercalar com defesa pessoal também para as mulheres. Estou tentando, no outro dia, ter uma aula específica de defesa pessoal para mulheres, só pode mulher nesse dia. Então, fiz contato com o professor para disponibilizar essa aula. Estou querendo que seja às terças-feiras. Às quartas-feiras, a gente sempre tem a nossa palestra, toda quarta-feira. Então, hoje, que é quarta, né? É gravado. Aberto, inclusive, para a população. Aberto à população e temas interessantíssimos. E de graça. De graça, e temas interessantíssimos, sabe? São assuntos importantíssimos e que não serve só para advogado, serve para todo mundo. Toda quarta-feira, às 6 da tarde. Toda segunda, sexta-feira do mês, nós temos o Lex Relax, que é o nosso happy hour na ordem. Excepcionalmente, esse mês não vai ter, porque... Por causa da Copa, né? Mas a partir do mês que vem volta o Lex Relax. Mas o Lex Relax, ele é feito para aproximar a advocacia, para a gente fazer network, para a gente conversar, bater papo. Não é para ficar falando só sobre direito. O primeiro episódio, vamos dizer assim, foi um sucesso, né? Teve música ao vivo, foi muito bacana. Foi muito bacana. E o Elias, lá do Ordem Aromas, ele também disponibiliza lá o cardápio para o pessoal petiscar, beber e tal. Foi bem bacana. Toda última sexta-feira do mês nós temos o Além da Tela, que é o cinema, também aberto à população, gratuito, no Centro de Cultura, para a gente levar filmes, sejam filmes importantes, relevantes ao tema do mês, e depois a gente faz um debate, a gente faz uma roda de conversa sobre o filme. No primeiro episódio foi agora, na última sexta-feira de maio, foi o filme Dúvida, em alusão ao Maio Laranja, que é nada mais pertinente do que agora, né, essa questão, mas do abuso sexual às crianças. Não poderíamos saber, né? Mas foi certeiro. E então foi esse filme Dúvida, e já para o mês que vem agora o nosso curador,
vai fazer vai escolher um filme para passar, e a gente vai ter que escolher qual a alusão ao quê. E é isso, o que a gente quer fazer mais é fazer uma ordem mais ativa nas questões da cidade, levar, porque a gente é Petrópolis, São José do Vale do Rio Preto, a gente tem uma certa dificuldade em levar pessoas lá para palestrar, mas a gente já agora, em junho, já vamos começar a fazer palestras lá em São José também. Já fizemos a apresentação lá em São José. Já fizemos Sim, a apresentação na escola. lá. Né? Vai ter a festa dos 60 anos no dia 5 de julho, que a festa dos 60 anos vai ser no dia 8 de agosto, mas no dia 5 de julho, que é a data certíssima que a OAB foi fundada, nós vamos fazer lá na ordem, porque agora não pode falar que é culto ecumênico, tem que falar um outro nome que eu esqueci. Mas é um culto... Não, mas já disseram que não pode. Não pode, agora mudou, mas eu também não sei o nome, não. Agora não é. Mas vai ser um culto ecumênico, porque eu sou antigo, é o que eu sei falar. Vai ter um culto ecumênico para... Polireligioso. Isso aí. E vai ter a inauguração da Galeria dos Ex-Presidentes. Nós reformamos a Galeria dos Ex-Presidentes, vai ficar muito bacana, nós vamos botar logo na entrada, para ser logo aquele chamariz, para mostrar que a ordem existe por conta daquelas pessoas, né? E depois nós vamos ter a apresentação de teatro. No teatro, como é que é o nome? Auditório Reinaldo Azevedo. Auditório Reinaldo Azevedo. Na Escola de Música na Escola de Música do Santa Cecília, que é a nossa Comissão de Teatro e Cultura e Lazer, presidida pelo Dr. Salgueiro. Vocês estão fazendo um trabalho excepcional, não posso deixar de dizer isso, porque eu vejo o esforço de vocês lá ensaiando. Então, toda sexta-feira. Toda sexta-feira. Então, isso tem que ser reconhecido, sabe? Vocês estão lá ensaiando só pelo amor à causa. Sim. A OAB não tem como pagar, não paga, né? Então, e o Teatro Santa Cecília cedeu lá o espaço também para a gente, gratuitamente, para a gente fazer a peça lá no dia da advocacia, no dia da inauguração da ordem, né, do dia correto. E as outras apresentações também. Todas elas são abertas ao público, não é isso? Então, e no dia 8 de agosto, aí a gente vai ter a nossa festa, a nossa grande festa. Só esclarecendo, o teatro vai estrear no dia 5, mas ele vai ser apresentado todo domingo de julho. Olha aí que legal, eu não sabia disso. Todo domingo de julho. Bomba, isso aí é... Pô. Vai ter apresentação todo domingo de julho. Então, às 7 horas lá no Reinaldo Azevedo. Olha que legal, né? Todo domingo de julho, às 7 da noite, no teatro. Então, um teatro, né, uma peça escrita e dirigida pelo Dr. Salgueiro, protagonizada pelos advogados. Né? E eu vou lhe falar, um dia desse eu estava assistindo um ensaio de vocês, saiu agora um depoimento, e eu fiquei lá no fundo do auditório vendo vocês lá na frente. E eu fiquei emocionado. Fiquei emocionado com o esforço que vocês estão fazendo, com a dedicação que vocês estão fazendo, e mais, porque aquele teatro mudou vidas. Mudou vidas. Eu vi lá, eu conheço pessoas que estão lá no teatro há muitos anos. Eu sou suspeito para falar. E eu vou lhe falar. Eu estou falando de fora, estou ali vendo. Aquele teatro mudou vidas. Isso é uma coisa que a gente não pode deixar de observar, né? Que essa sua atuação, e aí o Salgueiro, que também comprou as tuas ideias, lá, em especial, essa comissão do teatro, que é aberta para qualquer advogado, só chegar, e vem chegando gente, né, para participar. E músicos, estão procurando advogados músicos. Sim, músicos, porque a comissão de teatro, ela não é só... a comissão de cultura, né, não é só de teatro. Cultura e lazer. É cultura e lazer, e o teatro é que ele vem se mantendo ali por conta da necessidade de ensaios, etc. Mas isso que você pontuou é fato. Muitas pessoas chegaram lá na peça de teatro, até para ver como é que era, e tudo muito tímidas, né, Salgueiro? Pessoas falavam baixinho, umas muito tímidas. Então, essas mudanças que vêm acontecendo na OAB,
elas são muito importantes que a gente, de fato, que a gente faça perdurar. Sim. E os advogados que, por acaso, não tiveram oportunidade ou se sintam acanhados de participar, é muito bacana. É um momento de valorização de pessoas. É isso. Então, a OAB trouxe para os advogados o reconhecimento e a valorização como pessoas. Não, né? mas, Flávio, o direito é uma ciência humana. Pois é. Né? Se a gente tira o homem da equação, o homem com H maiúsculo, se a gente tira o homem com H maiúsculo da equação, não tem sentido. E isso foi muito bacana, que isso daí trouxe essa revitalização. Né? Na verdade, foi a gente acordar e lembrar que a gente pode interagir, pode e deve interagir entre colegas, porque, veja, ali tem os advogados, tem advogados que são ex-adversos, mas naquele momento ali nem somos advogados, né? Somos pessoas, né? E isso é muito bacana. Isso E o legal é o seguinte, né? Que a gente fazendo esses movimentos, né? A gente aproxima as pessoas. Eu gosto da ordem cheia. Aí, por exemplo, tem um público que quer ir para o jiu-jitsu e para o alongamento e vai lá na segunda-feira. O outro público quer ir para a palestra, vai à quarta-feira. Tem público que gosta de tudo, né? Mas vai lá na quarta. Aí o outro quer ir no happy hour, vai lá na sexta. O outro gosta do cinema, o cara vai ao cinema. Então, essas coisas a gente vai aproximando a classe e a gente vai se fortalecendo, né? Um fio de cabelo, você faz assim, ele rompe. Agora, um tufo de cabelo você não rompe. É muito mais difícil. João, para encerrar... Um assunto delicado, né? Oi? Você vai falar do assunto delicado? Não. Do falso advogado? Isso não é delicado. Eu acho que para nós é um assunto... eu acho que é delicado para a sociedade, mas para a gente é revoltante, né? A gente está passando por um enxame do golpe do falso advogado. Não só aqui na cidade, acho que no estado, no país inteiro. Né? Qual é a importância e o alerta que a gente tem que deixar para quem está vendo a gente, ouvindo a gente, para não cair nesse tipo de golpe? Nós advogados, nós somos vítimas, né? Vítimas junto com as partes, né? Mas é o seguinte, primeiro, sigam o Instagram da Ordem, @OAB Petrópolis, porque lá a gente dá várias dicas, né? A gente só do alerta do falso advogado tem um monte. Acho que todo mês a gente faz o alerta. Mais de um. Muitas? Não, já tem vários. Foram várias mensagens falando do golpe do falso advogado. O que a gente tem que fazer primeiro, colocar no nosso contrato de honorário a forma como o escritório entra em contato com o cliente. Colocar lá. As únicas formas de contato. E-mail, tal. Telefone, tal. E a gente... O que é isso? Vai acabar o tempo? Não, então eu vou falar rápido. Então, a gente colocar no nosso contrato bem esclarecido as nossas formas de comunicação. Algumas pessoas já estão fazendo uma senha, colocando para o cliente o seguinte, olha, você tem que falar uma senha qualquer. Sem contrassenha. Sem contrassenha. Porque aí você falando no telefone, tá bom, qual é a senha? Vou falar pica-pau. Então tá bom. Aí o cara vai falar, senhor Leôncio, beleza, fechou. Bolinha, né? De golfe. Exatamente. Então, fazer isso. E outra coisa, não depositar dinheiro na conta de ninguém. O judiciário não pede dinheiro. O juiz não pede dinheiro. Né? Para liberar a quantia, né? Não existe esse negócio de liberar a quantia, tem que pagar. Isso não existe. Então, a gente tem que ficar atento, a gente tem que ficar alerta, porque realmente isso é uma praga que está assolando o Brasil. E com as redes sociais, então, fica impossível da gente segurar. O que a gente pode fazer é educar, e a gente tem tentado educar, e eu estou tentando aqui, junto com a delegacia, eu conversei com uma policial muito eficiente, que está tocando essa questão do golpe do falso advogado, a Poliana, e eu já a convidei para dar uma palestra na Ordem também, junto com o Dr. Ney, que é o delegado da 105. Isso é muito bom. Ô, Davi, solta a imagem aí para mim, por favor. Pronto, muito bem. Vamos encerrar aqui com essa propagandazinha gratuita para o presidente. Que merchan, hein? Um merchanzinho que ele está precisando, coitado.
Entre Capangas, Chicletes e Travessias, é o livro do Dr. João Ricardo Aires da Mota, que está à venda na Nobel e na Amazon. João, muito obrigado. Eu posso Volte sempre. Eu posso só dar um tchauzinho? Pode, claro. Porque eu não deixo de... Toda vez que eu me apresento assim, eu tenho que mandar um beijo para os meus filhos, Bernardo e Manuela, razão da minha vida, e também para a Roberta, que também hoje é a razão da minha vida. Então, essas 3 pessoas são muito importantes para mim. E se eu estou aqui hoje, é graças a eles. Muito bem. E a gente vai ficar por aqui hoje. Na semana que vem, ao vivo, nós vamos ter como entrevistados o presidente e o vice-diretor da Associação dos Grupos Folclóricos Alemães de Petrópolis, em razão da Bauernfest que vem aí. Tá? Então, já na semana que vem, ao vivo de novo, OABcast. Muito obrigado. Até amanhã. Tchau, tchau.